Bem-vindas e bem-vindos. Hoje vamos fazer uma análise mais a fundo a um documento-chave para a educação em Portugal. Exato, vamos olhar para o regulamento interno de um CFAE, um Centro de Formação de Associação de Escolas. Especificamente o do CFAE Gaia Nascente. Temos aqui um excerto do regulamento de 2019. Uhum. E a ideia é percebermos o que são estas entidades, como é que funcionam e porque é que são importantes, não é? Tirar as ideias principais. Pronto, é isso mesmo. Ok, vamos lá então. Para começar pelo básico. O que é um CFAE? Bem, os CFAEs são, no fundo, entidades que agregam escolas. Várias escolas juntam-se para organizar formação contínua. Para os seus profissionais, claro. Certo. E o Gaia Nascente, o regulamento diz onde fica e quem abrange. Sim, sim, este está em Vila Nova de Gaia. E junta 7 agrupamentos de escolas e ainda uma escola não agrupada. 7 mais uma, já tem alguma dimensão. E parece que não é de agora, pois não? Não, não. A origem, segundo o documento, remonta a 1992-93. Já tem história. Uau! E em termos de como funcionam, têm autonomia? Olha, têm autonomia pedagógica. Podem definir as suas formações. Mas Mas... seguem as orientações do Ministério da Educação e também do CCPFC. o Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua. Faz sentido. É quem valida os créditos para os professores. É, exatamente. E depois, a parte jurídica e administrativa depende da escola-sede. Há sempre uma escola que funciona como a base administrativa. Ok, percebido. E qual é o propósito disto tudo? Para que servem estes centros na prática? O regulamento define princípios muito claros. Destaco alguns. Melhorar a qualidade do ensino, obviamente. Reconhecer a importância da formação ser contínua, não algo pontual. E também achei interessante o fomento de redes entre escolas. Redes de formação? Partilha de práticas, imagino. Isso. E também promover uma cultura de avaliação. Olhar para o que se faz e ver como melhorar. E os objetivos concretos? Vão na mesma linha? Sim, sim. Executar os planos de formação, claro, mas também promover o desenvolvimento profissional de toda a gente, docentes e não docentes. Não é só para professores. Não, não. E também fazer parcerias, por exemplo, com universidades e divulgar boas práticas. É um conjunto alargado de tarefas. Bem, parece um plano ambicioso. E a estrutura? Como é que se organizam para fazer isto tudo? A estrutura de gestão, segundo o regulamento, assenta em 2 pilares: a Comissão Pedagógica e o Diretor. Comissão Pedagógica, só algo importante. É o órgão científico pedagógico. Inclui o diretor, representantes dos diretores das escolas associadas e uma secção de formação e monitorização. É quem pensa a formação, digamos assim. E o diretor, qual é o papel dele ou dela? É a gestão do dia-a-dia, uma gestão unipessoal. Tem competências-chave como gerir a atividade geral, coordenar a elaboração do plano de formação e coordenar a Bolsa de Formadores Internos. Bolsa de Formadores Internos, isso é o quê? É uma ideia interessante. Basicamente, é uma lista de professores e técnicos das próprias escolas associadas que podem dar formação. É uma forma de aproveitar o talento da casa. Muito bom. E como é que se escolhe o diretor? É por concurso. O regulamento define requisitos, como estar, no mínimo, no 4º escalão da carreira, ter experiência de coordenação. Ok, não é qualquer um. Não. E há critérios de avaliação definidos. Análise do projeto de intervenção que o candidato apresenta, o currículo, uma entrevista. Procuram garantir qualificação para a função. Faz sentido. Voltando à formação em si, como é que surge uma ação de formação? Começa com a identificação das necessidades. O CFAE ausculta as escolas para perceber o que é preciso. E depois? Com base nisso, elaboram o plano de formação. Pode ser anual ou, às vezes, até plurianual. Tem de ser aprovado até 30 de julho de cada ano. E os formadores vêm de onde? Já falaste da Bolsa Interna? Sim, recorrem primeiro a essa Bolsa de Formadores Internos, BFI. Mas também podem recorrer a uma Bolsa de Formadores Externos, BFE, se precisarem de competências que não existem dentro das escolas associadas. Portanto, há flexibilidade. Exato. A ideia é responder às necessidades com os melhores recursos disponíveis, sejam internos ou externos. Parece um sistema bem pensado. E a avaliação? Mencionaste que era um ponto forte. Sem dúvida. O regulamento detalha muito a avaliação. Avaliam as próprias ações de formação, Quem avalia? os formandos, o próprio formador e a comissão pedagógica. Todos dão o seu feedback. Ok, uma visão de 360 graus, quase. Pode-se dizer que sim. E também se avalia o desempenho dos formadores. E no final do ano há um relatório geral de atividades, que inclui esta avaliação. E há mais alguma avaliação relevante? Sim. O regulamento também aborda a avaliação externa de desempenho docente.
Mencionam uma bolsa de avaliadores externos. Avaliadores externos? Sim, que podem observar aulas, por exemplo. Funciona como um mecanismo adicional de garantia de qualidade, vindo de fora do CFAE e das escolas. Interessante. E agora, do lado de quem recebe a formação, os formandos, que regras se aplicam? O regulamento define direitos e deveres. Direito a escolher formação, a propor temas, mas também o dever de participar ativamente, de ser assíduo. E de partilhar depois, imagino. Exatamente. Partilhar as boas práticas aprendidas. A inscrição é um compromisso. E se alguém desistir? Há regras. A desistência tem de ser justificada e o abandono injustificado pode levar a que a pessoa fique impedida de frequentar outras formações do CFAE durante um ano. Portanto, levam a assiduidade a sério. Sim. E os formandos docentes também são avaliados. Como? É uma avaliação contínua. Participação, trabalhos realizados, esse tipo de coisas. No final, recebem uma classificação de 1 a 10 e uma menção de insuficiente a excelente. Completo. Bem, resumindo tudo isto, os CFAE, como este de Gaia Nascente, são estruturas complexas, bastante regulamentadas. Sim, muito estruturadas. Foram criadas para organizar a formação contínua na educação, tentando responder às necessidades das escolas de forma organizada. Então, o que é que retiramos disto tudo, no final? Retiramos, acho eu, a imagem de um sistema muito articulado, quase uma engenharia da formação, com processos definidos para tudo. Planear, fazer, avaliar. E isso leva-nos a uma reflexão final, talvez um pouco provocatória. Com esta arquitetura toda tão detalhada no papel, que desafios é que existirão no terreno, no dia-a-dia das escolas e dos centros? Exato. Como garantir que todo este mecanismo bem oleado se traduz de forma consistente em melhores práticas lá na sala de aula? E, claro, no que mais importa, na aprendizagem dos alunos em todas as escolas que fazem parte do CFAE. Essa ligação entre a estrutura e o impacto real. É sempre o grande desafio, não é? Como é que a máquina bem desenhada produz efetivamente os resultados desejados no chão da fábrica, por assim dizer? Fica a questão.